Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio desse projeto que se chama Pele em Risco, onde a gente está mostrando como criar uma empresa do zero. E olha, já tem muita novidade nesse mês. A ideia é ficar somente em 20 minutinhos para dar um ótimo resumo e ir para um passo mais prático, né? Porque é muito bom ficar na teoria e tudo mais, mas quando a gente vai para a prática é que o negócio costuma pegar mais pesado. Então vamos ver aí como é que está o andamento, muitas novidades. Eu vou chamar aqui a Ana Amélia, minha sócia. Olá! Ai, que bom estar aqui! Seja muito bem-vinda, é um prazer te ter aqui de volta. Vamos contar aí quais foram os avanços. Como que você achou que fomos nesse mês? Conta um pouquinho do que você está sentindo. Foi a pele em risco, completamente, né? Eu acho que a gente passou do 0 ao 1, finalmente. Muita coisa para contar, mas assim, prototipo, rede social, já pensamos em alguns nomes, fornecedor, contrato, desenvolvedor, assim, foi. Eu não achei que a gente pudesse fazer tanta coisa num mês, mas chegamos lá. Sim, agora que a gente colocou na internet, o negócio não tem chance de não andar para frente, né? Mas foi muito legal. Tá dando aquelas borboletinhas no estômago, assim, a cada passo, porque já tivemos um ótimo impacto. Desde o primeiro episódio, a gente teve um retorno muito legal de todos vocês que estão assistindo. E também tivemos uma primeira viralização, é isso mesmo, vocês nem vão acreditar, a gente teve uma primeira viralização com a primeira postagem do novo perfil do Instagram. E é justamente por ali, para quem está chegando agora, eu vou explicar que a gente pretende lançar o produto depois, somente depois de alcançar os 1.000 primeiros fãs, né? Não só no Instagram, mas super fãs, que são os que estão cadastrados na nossa lista, para serem os primeiros que testam e tudo mais. Então, a gente tem essa estratégia muito bem bolada que envolve você aí do outro lado, né? É melhor para começar do que as conquistas, e com essas conquistas, cada passo vai nos trazendo novas fases de desafios. Então, vamos lá, vamos para a prática. Vou trazer aqui um pouquinho para vocês de quais foram esses passos que nós tomamos e vamos comentar cada um deles. Então, primeiro ali, a proposta de valor. Eu já vou deixar a Ana falar um pouquinho mais, porque este é o exercício que nós vamos fazer hoje, nessa live. Exato. A ideia é, desde o minuto número 1, nós nos posicionarmos na posição do cliente, descobrirmos quem é o nosso cliente ideal e raciocinarmos se o nosso cliente ideal que a gente tem na nossa cabeça realmente existe, né? Se ele é uma pessoa, né? Então, esse vai ser o exercício de hoje, mas essa é só a primeira conquista. A segunda, que a gente vai fazer juntos. A segunda foi o que eu acho que foi a parte mais difícil até agora, que foi o nome, né? Nos nomes que a gente pensou. Então, nós pensamos em 3 nomes. Nós vamos lançar para a comunidade e a comunidade vai escolher com a gente o nome. Então, é muita responsabilidade, viu? Porque uma vez que a decisão estiver tomada, a gente não vai voltar atrás. Exatamente. É E o importante domínio. falar. Exatamente. É importante falar como essa pesquisa foi extensa, porque exige uma preocupação do significado de cada palavra em sua origem e como que ela é vista por todos os outros países, né? Já que a gente tem essa pretensão de ter uma marca multinacional. Então, também tem uma pesquisa do que já existe, do que poderia causar confusão ou não. Né? Então, várias expectativas ali. E tem uma questão também que eu comentei no meu Insta, para quem estava seguindo, é que os domínios .com já estão assim, olha, num preço absurdo. Normalmente, quando você tem menos de 10 palavras num domínio .com, ele já está considerado um nível Pro. Isso significa que pessoas ao redor do mundo compram os domínios, tentam adivinhar várias palavras, né? Várias coisas ali, qualquer palavra, na verdade, eles vão formando palavras para comprar os domínios. Então, a gente tem menos disponibilidade de domínio.com. E aí, a gente fez uma avaliação de quais seriam os domínios disponíveis e que fariam sentido para o nosso negócio. Então, essa foi uma parte bem interessante aí.
porque descobrimos... quer contar um pouquinho? Será que vamos dividir? Eu vou contar. Eu não me aguento, eu vou contar. Foi a nossa busca, ok, então se a gente não vai ser ponto .com, o que a gente vai ser, né? E nós pensamos em várias coisas, nós pensamos em clube, eu lembro também que a gente também pensou .net, .org, né, que tem toda a história da comunidade, e nós chegamos à conclusão que I.O. ia ser o domínio que nós íamos escolher. Por quê? Porque é um domínio que a gente chama do mundo da internet. O I.O. hoje em dia é quando uma empresa quer estar só na internet globalmente, muitas vezes de maneira global, ela usa o I.O. e tá muito associado com tecnologia, biohacking e performance mental. Então vai ser I.O. Perfeito, olha que legal, né? Então, para todo esse início, quando não temos o nome definido, a gente lançou o Insta como Doces Inteligentes, assim como também já pegamos o domínio de docesinteligentes.br, porque é esse o início, né? É uma forma da gente identificar, sempre vai ser uma forma de identificação do produto. Então, a gente já assegurou esses nomes ali. E uma coisa interessante é que também você não precisa escolher só um domínio, né? Tem que deixar isso claro. Teve muita gente me mandando mensagem falando, eu não consigo escolher. Mas, gente, dá para trabalhar com redirecionamento intencional, inclusive, a gente faz uma análise de qual que está chamando mais atenção e tudo. Então, não precisa se preocupar. Se tiver vários, melhor. Exato. A questão do subdomínio também, né? Então, por exemplo, shop ou clube nome.io.com, né? Exatamente. Também pode ser utilizado ali, de uma maneira estratégica. E a gente está avaliando para esse segundo momento, né? Porque provavelmente a gente vai ter uma lojinha, a lojinha fica em um subdomínio e o site em outro, fornecendo artigos e muito material. A gente vai falar no próximo mês exclusivamente sobre a estratégia de marketing, coisa assim que eu estou muito empolgada, porque a gente vai fazer alguns testes muito legais, específicos de growth hacking. Então, vocês vão acompanhar tudo com a gente, mas nesse momento, vamos falar um pouquinho sobre os primeiros passos, tá? Então... Não, mas peraí, Camila, a gente não falou do quarto e talvez o mais importante, né? O mais difícil a gente já sabe que foi o nome, mas o quarto e mais importante foi que nós fechamos o contrato com uma desenvolvedora de produtos veganos, gluten free e já dedicados para performance digital, para performance mental. Então, o que na verdade a gente já fez um contato em primeiro lugar com uma nutricionista, né, para fazer a avaliação toda de nutrópicos e de como trabalhar melhor com eles e tudo mais, porque a nossa ideia é sempre é trazer os nutrópicos para uma acessibilidade diária, né, de uma forma que dê para consumir de uma forma muito mais fácil e também para chegar, às vezes, no pessoal que nunca teve contato. Né? E lembrando que nós estamos falando aqui do nosso produto, que vai ser um doce, um bombom inteligente. O que é inteligente, Camila? Como é que a gente define essa palavra? Exatamente, veio da nossa vivência experienciando o biohacking, que é nada mais do que uma ciência para você entender um pouco melhor as respostas do teu corpo. E, gente, biohacking pode ser uma coisa tão simples quanto você ter a sua própria horta em casa e tentar fazer melhorias com ela, quanto a coisas mais complicadas, como algumas das séries que estão saindo aí na Netflix e que, uau, né, já é um outro nível. Mas... normalmente, quando você está observando um pouquinho mais do desenvolvimento do teu corpo e como ele responde aos alimentos, né? Essa é a principal forma de transformação que a gente tem, melhoramento físico, mental, funcional, é a nutrição. Então, a gente foi por esse caminho, trazendo um outro conceito diferente aí, que são os nutrópicos.
os nootrópicos para o nosso maior vício. Então, a ideia é fazer doces que são muito saudáveis e também vão te dar um up através dos nootrópicos, que são... Então, as substâncias capazes de aumentar a nossa performance mental. Quando eu estou falando de performance mental, eu estou falando de foco, eu estou falando de melhora da memória, eu estou falando de agudez mental e eu também estou falando de capacidade de aprendizagem. Então, existe todo um espectro, né, digamos, da performance mental. E certos nootrópicos, eles são indicados para um tipo específico de botãozinho que a gente quer ligar no nosso cérebro, né? Perfeito. Esse é um mundo que nos conquistou, e nos conquista a cada dia, né? Então vamos testando. Mas só para lembrar, refrescar de quem não assistiu o primeiro episódio, do que se trata exatamente, né? Então a gente está falando de bombons sem açúcar, sem glúten, e que estão adaptados ao gosto, né? Ao gosto do brasileiro, que é um pouquinho diferente. Então, a ideia é realmente chegar num sabor bem interessante. Vamos mostrar aqui quem que já está testando em breve. Então, vamos falar um pouquinho do contrato com a desenvolvedora. Como é que foi esse processo aqui, né? Exato, essa foi a parte menos divertida de todas. Não pelo fato, nós estamos com uma consultora muito boa, muito profissional, né? Mas sempre tem aqueles detalhezinhos que são um pouco chatos, né? Da gente conversar quando a gente está começando, mas que são essenciais. Por quê? Porque nós estamos criando uma empresa, mas nós estamos criando uma marca. Nós estamos criando uma marca que a ideia é que ela atinja milhões de pessoas. Então, sempre dentro desse espectro, né, a gente pode considerar a possibilidade de que um dia a gente vai vender a nossa marca. Então, é importante quando você está integrando novos sócios ou quando você está integrando novos provedores, que exista um balanço sobre qual vai ser como vai ser a remuneração deles. Se você vai oferecer uma remuneração em espécie, ou se vai ser, por exemplo, uma porcentagem do seu lucro. Se é uma porcentagem do seu lucro, né? Porque desenvolvimento de um produto é uma questão complicada. Você realmente precisa de um profissional, né? Então, nós estamos falando de um custo muito alto para uma startup, né? Principalmente um produto físico que envolve tantas regulações como é a alimentação e como é a nutrição. Então, o que nós pensamos é realmente num modelo misto, na verdade, né? De oferecer uma parte do lucro com a condição de que, se num futuro nós vendemos a empresa, esse contrato vai acabar, né? Então, eu acho até interessante falar nisso, porque eu lembro quando eu estava estudando sobre startups, muita gente fala que quando você está coletando investidores, você costuma dar uma parte muito grande da empresa para os business angels e uma parte muito pequena para os trabalhadores. Então, a gente vai um pouco contra essa corrente, né? De dar para os nossos colaboradores uma participação nos lucros desde o minuto 1. Então, voltando um pouquinho, só para falar que a gente começou buscando nutricionistas, né, que vieram avaliar quais são as condições, tanto para legalização, regulamentação de cada uma das etapas da nossa empresa, e aí chegamos nessa nossa solução, que foi a melhor de todas. A gente ficou muito feliz mesmo, porque é uma pessoa que está localmente próxima, né, então eu consigo acompanhar o processo, fazer todos esses testes em conjunto, semanalmente. A gente já combinou de fazer esse acompanhamento semanalmente, então vamos poder mostrar muita coisa para vocês. A cada mês vamos ter mais de 4 testes, a gente já passou aí de mais de 6, 7 testes, né? A gente já está por aí, então, muito legal. E a gente pegou uma especialista em farmácia, né? É isso? Então, Farmácia. E ela tem toda a parte de regulamentação, de fornecedores, já pôde fazer toda essa pesquisa para a gente, que é tão importante. Então, a gente considera esse passo, assim, fundamental, e é a parte que nos deixou mais felizes, assim, de ter realmente conseguido consolidar.
E aí, essa parte da negociação é muito importante falar que a gente tem o interesse que a pessoa se envolva ao máximo com o projeto, né? E que não seja uma coisa desapegada, que simplesmente cumprir um serviço, um contrato de serviço que não tem nenhum vínculo adicional. Então, por isso que a gente pensou nessa participação nos lucros, e aí já transforma completamente a relação, né? Vamos crescer todo mundo junto sempre. E é essa a ideia toda da empresa. Tanto que a gente coloca o cliente sempre em primeiro lugar, mas também esse ciclo, né, de favorecer sempre o cliente em primeiro lugar e a equipe em segundo lugar. Então, sempre. Exato. Não é, digamos assim, não é só o cliente que importa, né? Então, existe uma diferença entre você colocar o cliente em primeiro lugar de ele ser a única coisa que importa, né? Então, os colaboradores aí vão ser uma peça fundamental. E eles são a razão de tudo isso, né? Da gente poder fazer uma empresa onde as pessoas sejam felizes trabalhando nela. Perfeito. Então, vamos lá. Acho que a gente já falou demais. Temos que ir para a parte prática agora, né? Vamos contar aqui um pouquinho do que se trata. Deixa eu ver se eu consigo apagar esse negocinho. Esse é um mercado, a pesquisa de mercado que a gente comentou na primeira. Se você perdeu o primeiro episódio, foi o mais completo, então volta lá. Mas a gente comentou como é importante a pesquisa de mercado, justamente para entender se é uma coisa tão inovadora que não tem espaço, né? Porque como somos a primeira empresa no Brasil a desenvolver um projeto nessa área, a gente tem que avaliar como é que está no resto do mundo. E a previsão é muito boa, né? Quer comentar um pouquinho? Exato. Como eu comentei no último podcast, nós estamos interessadas em produtos que sejam capazes de crescer no mínimo 2 dígitos ao ano, né? Devido aos riscos envolvidos. E dentro do mercado de que a gente chama biohacking, você também pode chamar de otimização da saúde, os nootrópicos estão tendo cada vez mais reconhecimento, né? Então, antigamente se falava muito de ganho de massa muscular, de perda de gordura. Hoje em dia já se fala em performance cerebral dentro da nutrição, e é isso que vocês estão vendo aqui. Esses 2,15 bilhões em 2018 e que já estão ainda mais avançados em 2019 e 2020, ainda mais fora do Brasil. Aqui na Alemanha o movimento do biohacking já explodiu, né? Já massificou, mas no Brasil ainda nós temos aí esses 2 dígitos para crescer por ano, pelo menos. E nós estamos falando de potencializadores do cérebro e as drogas inteligentes, né? Então, tanto fitonutrientes, que são o que nós vamos trabalhar, que entram dentro da categoria de nutrição, muitas vezes dentro da categoria de alimentos, e essa outra parte que já seriam os fármacos, né? Que você já tem outro tipo de regulamentação e que você precisa de receita médica. E vamos então, lá. A gente tem uma previsão, né, até 2025. Então, é um mercado que vai se consolidando cada vez mais e, com certeza, teve uma aceleração a partir da pandemia, uma preocupação generalizada muito grande com a saúde, com ficar em casa. De repente, o nosso corpo se tornou o templo, né? Finalmente, a gente está vendo o corpo como um templo que a gente deve cuidar, e isso reflete nos números. Então, tá aí para comprovar. Esses são os números dos Estados Unidos, mas com certeza a gente tem algumas estatísticas também da Europa. Aqui no Brasil ainda não chega a nada, né, palatável, digamos assim, não tem números suficientes para acompanhar, mas a gente já tem essa certeza de um futuro muito Ai, gente, essa aqui, esse videozinho, uma graça. É a minha pequena Isis, que experimentou, então eu acho que uma grande preocupação de fazer uma coisa sem açúcar né, realmente ter um paladar infantil.
né? O paladar infantil é o mais difícil de agradar. Quando você pega lá um chocolate amargo, que é o chocolate mais saudável, mas de repente você vai fazer uma amostragem, já vê que é muito difícil as pessoas aceitarem, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, esse teste ali com a Isis já mostra que a gente está conseguindo chegar nesse sabor ideal, que é o que a gente está ansiosa para levar para vocês.